Boa noite a todos e todas. Estamos aqui com mais uma edição do Pensar e Elaborar, da Secretaria de Formação Política do Partido dos Trabalhadores, DF, e da rede de formadores aí, que dá um suporte para o trabalho da nossa companheira secretária, Leda. E deixa eu só acertar aqui. Toda sexta-feira nós estamos aqui nesse espaço, né, e estimulando os companheiros e companheiras do partido, simpatizantes, a prestigiarem essa agenda, que é muito importante, e os temas que são colocados, né, são os mais variados, ficam gravados, inclusive, para aqueles que não puderem estar ao vivo, para depois acessarem o conteúdo das discussões. A gente pede para os companheiros e companheiras darem aí o like, o joinha, e também se inscreverem no canal, que é muito importante, tá? Manter esse espaço aqui com um dinamismo e com prestígio que ele merece, tá? Meu nome é Afonso Magalhães, eu sou da presidente do PT Guará, aqui no DF, e sou apoiador, colaboro aí no canal de formação política Antônio José Pereira, que é o nome do nosso canal, em homenagem ao nosso companheiro que nos deixou alguns meses atrás, vítima da Covid. Bom, esse projeto, o objetivo é trazer os temas que provocam o nosso pensar e fundamentam as nossas lutas e resistências cotidianas. É um trabalho construído a várias mãos e mentes. O tema de hoje é direitos animais e humanos e a construção de uma sociedade livre e justa. Nós temos aqui duas companheiras participando aqui, que vão ser as debatedoras. Uma é a Vanessa Negrini, né, que vocês conhecem talvez como Vanessa é o Bicho, que foi candidata nossa deputada federal nas últimas eleições, né? Vegana, ativista dos direitos animais, primeira suplente de deputada, a deputada Érica Cocai, nossa companheira deputada federal, eleita. E Vanessa também é professora de mobilização pública e direitos animais na Universidade de Brasília. Integra a coordenação da Comissão Pró-Setorial de Direitos Animais do PT. E a nossa segunda debatedora é a companheira Marcele Toscani, que faz ativismo da boca para dentro como cozinheira subversiva na Cozinha Canhota, e também é professora de História por formação, especialista em História e Cultura Afro-Brasileira, em Educação à Distância e em Alfabetização e Letramento, vegetariana desde 1999 e vegana desde 2007, é ativista no movimento antiespecista, também é feminista, colorada, deve ser torcedora do Internacional, colorada porque é PT e torcedora do Internacional, e secretária de movimentos populares no Partido dos Trabalhadores em Passo Fundo. Ela é de Porto Alegre, porto-alegrense, vive em Passo Fundo desde 2009 e divide a vida com seu cônjuge, com J. Gerson Urguim, que é músico e jornalista, e também com os companheiros, né, Foeb Chander Logan e os caminhauradas Simão Bolívar e Tomás Sankara, né? É um núcleo familiar bastante interessante, né? Então, tenho muitas coisas para discutir aqui, interessantíssimas, né? As companheiras vão explicar que, né, inclusive, a criação do setorial, né, dos direitos animais, e explicar também esses conceitos, né, que talvez alguns companheiros ou companheiras não conheçam, o que é especismo, qual a diferença de vegano para vegetarianismo, coisas interessantes assim. O fato é que no meio dessa pandemia, a questão da saúde, a questão do meio ambiente,
ela ganhou uma dimensão como nunca teve na história da humanidade, né? Então, a questão do Covid e essa doença infernal que está tirando a vida, já batemos o teto, o recorde aí já passamos de 400 mil óbitos no Brasil, remete à questão ambiental, que já está comprovado, inclusive, que tem relação com o desmatamento, com a degradação ambiental, esses bichinhos aí que estão provocando, esses micro-organismos, né, que estão provocando toda essa situação, colocando a sociedade, a humanidade, dentro de uma guerra, né, como diz o Lula, né? É uma guerra, né? A humanidade está sob ataque, né, por causa desse descontrole na relação do homem com a natureza. Então, nós vamos passar a palavra, a primeira falar vai ser a companheira Vanessa. Nós vamos destacar os comentários aqui no chat e vamos fazer blocos de 10 minutos para fazer os comentários, destacar os comentários pelo chat. Por favor, Vanessa. Muito obrigada, companheiro Afonso. Obrigada, companheira Marcele, né? É uma alegria estar aqui compartilhando essa live com vocês, nessa que, na verdade, é a primeira, digamos assim, aparição pública do setorial de direitos animais do Partido dos Trabalhadores. Então, hoje aqui um dia histórico, né? Digamos, é a apresentação pública desse movimento que começa a se constituir dentro do Partido dos Trabalhadores, né, para uma demanda da sociedade, uma demanda da militância. Então, antes de entrar no tema em si, eu não poderia deixar de começar fazendo alguns agradecimentos para aquelas pessoas que estão ajudando a construir esse caminho, essa trajetória, né? Que eu sei que daqui a um tempo a gente vai olhar para isso e ver com muito carinho como aconteceu. Então, começa aqui agradecendo, né, especialmente aos nossos companheiros Jaci Afonso, a Rosilene Amorim, presidente e vice do PTDF, né, pela acolhida tão generosa, tão empolgada com a temática, né, fazendo de todo o possível para a tramitação aí burocrática, né, para a criação realmente do setorial. A nossa companheira Cris, que é a secretária de Movimentos Populares aqui do PTDF, né, também toda fazendo de tudo para que se realize. O nosso companheiro Marcelo Didonê, o companheiro Afonso, que está aqui presidindo a mesa, e o Policarpo, né, pela acolhida, assim, desde sempre na pauta, desde a época lá da nossa campanha, foram as primeiras pessoas que vislumbraram, né, o potencial dessa pauta para o debate político dentro do PT e nunca deixaram de apoiar. Parabenizar aqui a companheira Leda, né, secretária de formação do PTDF, pela construção desse espaço tão importante de debate aqui. E eu queria começar contando um pouquinho como começou, né, a ideia assim, de fundar, por que fundar um setorial de direitos dos animais dentro do Partido dos Trabalhadores, de onde surgiu essa ideia, né? E aí, eu quero dizer que surgiu, eu quero retomar esse histórico para ficar registrado, surgiu de um momento de indignação, né? A ideia do setorial dos direitos animais nasceu de uma indignação política interna. A gente percebeu, né, a companheira Francimeira, a companheira Olga e eu, a gente conversando sobre situações que a gente estava presenciando dentro da política, e a gente, como militantes já da causa animal, militantes petistas e militantes da causa animal, sendo cobradas a dar respostas, né, a essas situações. A gente acabou percebendo que se a gente estava em busca de mudar o mundo, construir um mundo mais justo, solidário para todas as vidas, humanas e não humanas, a gente também tinha que lutar por essa pauta internamente, né? Fazer essa disputa discursiva dentro do nosso partido, junto aos nossos, né? Mostrando que a defesa dos direitos animais, ela é sim uma pauta que move a militância, que move a sociedade e que é importante, né? E aí a gente falou, não, como é que a gente vai cobrar uma coisa que a gente não tem um discurso, não tem um acúmulo, não tem uma discussão, né, dentro do partido. Daí surgiu a ideia da gente fazer um manifesto, elencando nesse manifesto aquilo que a gente considera que a gente dividiu, né, em princípios e diretrizes, né, que contando tudo aquilo que a gente considera que é importante para uma pauta pelos direitos animais, que considera a vida de animais humanos e não humanos,
e que seria importante aquele militante do PT também apoiar, abraçar os dirigentes do PT, ter isso nas discussões, né? Os parlamentares do PT, quando forem chamados a se posicionar com uma matéria, ter ali como um guia, né, para respeitar todas as vidas em todas as formas, né? E aí a gente foi juntando, né, as pessoas e foram se aglutinando, né? Chegou ali logo no início a companheira Maria Augusta, a Ellen Frida, a professora Simone, a Kátia com a Suzy, né? A nossa mascote, a Antoniana, a Daiane, a Zotti, a Ana Lúcia, e foram se juntando, né? A Ítala. Logo em seguida, né, hoje, nós já somos quase 400 militantes em todo o Brasil. Né? Principalmente nos estados. Nós estamos principalmente no Paraná, Santa Catarina, aqui em Brasília, São Paulo, né? Mas tem gente de Minas, do Amazonas, do Rio de Janeiro, São Paulo, né? E aí nós estamos já nesse processo de organizar, de juntar a militância nos estados, né, para encaminhar para a fundação realmente dos setoriais nos estados e depois a criação do setorial nacional. E aí, nessa primeira fala, eu acho importante a gente lembrar de agradecer os parlamentares do PT que já assinaram o manifesto pela fundação do setorial dos direitos animais no PT, inclusive se comprometendo a atuar dentro e fora do partido, colocar os seus mandatos, os seus respectivos mandatos, né, a favor da causa animal e não votarem contra a causa animal, né? Então, assim, muito obrigada aos deputados federais, a deputada Gleice, a presidenta do PT, né, que inclusive é vegetariana, a deputada Érica Cocai, que eu tenho imenso orgulho de ser a suplente, né, o deputado Nilton Tato, da Comissão de Meio Ambiente, Paulo Pimenta, Alexandre Padilha, o Zeca Dirceu, o senador Humberto Costa, aqui a deputada distrital Arlete Sampaio, o deputado estadual Arilson Chiorato e o vereador Leonel Hadi. Então, esses foram os primeiros parlamentares do PT que assinaram ali a carta de compromisso, se comprometendo com as diretrizes e princípios do setorial de direitos animais do PT. Eu acho importante a gente deixar esse registro, né, histórico para mostrar realmente, né? Então, por que a gente está aí? Afonso, você me corta quando der os meus minutos, né? Porque senão eu vou falando, então você sinaliza aí, tá? Por que a gente se uniu em torno da fundação desse setorial? O Partido dos Trabalhadores, que lá atrás, ele que surgiu daquela necessidade sentida ali por milhões e milhares de brasileiros, né, de intervir na vida social, política e do país, de transformá-la. Desde então, o PT ele já vem sendo protagonista, né, de encampar as reivindicações da classe trabalhadora, do campo, da cidade, o movimento feminista, o movimento LGBT, contra o racismo e todas as formas de opressão intra-espécie humana. Só que os direitos, eles vão mudando, as demandas da sociedade, elas vão mudando com o tempo, né? E novas pautas, novas reivindicações sociais, elas vão surgindo, vão assumindo importância, né? E com o reconhecimento da senciência animal, desde 2012, né, a ciência já declara, é atestado, que a gente sabe que todos os animais sentem de forma consciente. Então, a defesa dos direitos animais, ela conquistou uma relevância muito grande em todas as camadas da sociedade. É uma pauta que realmente importa à sociedade. Então, sendo o PT o maior partido de esquerda do Brasil, né, que lá no manifesto da sua fundação, desde o início, ele já afirmou lá, né, vou ler até aqui, buscará conquistar a liberdade para que o povo possa construir uma sociedade igualitária, onde não haja explorados nem exploradores. Então, olha isso que forte, né? Então, realmente, o PT ele tem sim um papel fundamental na construção dessa nova sociedade que reconhece que os direitos animais também é uma questão de direitos humanos. Que a libertação dos animais humanos e não humanos, elas caminham juntas. Que quando a gente viola os direitos animais, os humanos, eles também acabam vitimados. A gente está vendo aí a pandemia do coronavírus.
Isso é fruto da violação dos direitos animais, a degradação do meio ambiente, o consumo desenfreado, né? A devastação das florestas. Isso tudo vai repercutindo, a pandemia, impacto no meio ambiente, no clima, repercussão para a saúde humana, né? Tudo isso tem desdobramento. E a gente sabe que é difícil, né? Pensar, tem muita gente, quando a gente fala dentro do PT, poxa, mas com tanta gente passando fome, tanta mulher apanhando, tanta gente desempregada, né? Todos os dias, os direitos humanos, eles são colocados à prova, né? Apesar desse reconhecimento formal, negros, mulheres, indígenas, pobres, todos os dias precisam continuar se afirmando como humanos portadores de direito, lutar ali para o seu lugar ao sol. Tá, Joia? Vou concluir. Tá ótimo, obrigada. Mas, na verdade, o que a gente está defendendo aqui é que lutar pelos direitos animais acaba fortalecendo a luta pelos direitos humanos. Porque, na verdade, a base de todas as opressões e violências são as mesmas. A tradição, o capitalismo, o patriarcado, o racismo, a xenofobia e o especismo. Trata-se sempre da subjugação do mais fraco pelo mais forte. Obrigada. Ok, Vanessa, vamos passar agora aqui para esse primeiro bloco. Já tem muitos comentários aqui para a gente se referenciar. Companheira Marcele Toscani, por favor. Boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar aqui hoje, fiquei muito honrada, porque essa é a primeira ação, digamos assim, pública desse setorial, que está nascendo dentro do Partido dos Trabalhadores, e me sinto muito honrada mesmo de estar aqui representando, então, o setorial no Rio Grande do Sul. Quero fazer alguns agradecimentos também, Vanessa, como tu fizestes. Aqui no Rio Grande do Sul, quem tem colaborado muito para que esse setorial se torne uma realidade dentro do partido, sendo nosso grande parceiro, é o camarada Marcelo Esgarbosa, ex-vereador em Porto Alegre, que fez um ótimo trabalho na causa animalista enquanto esteve vereador. O vereador Jonas Reis, que eu agradeço ao gabinete dele, principalmente na pessoa da Eliane. Também o vereador Leonel Hadi e o seu gabinete. O gabinete do senador Paulo Paim, também o companheiro Santos, que tem nos auxiliado com toda a questão burocrática para a formação desse setorial. E também ao nosso presidente estadual, o deputado federal Paulo Pimenta. Faço questão de agradecer, fazer um agradecimento especial a essas pessoas, mas também a todos aqueles militantes, né, filiados ou não, que estão batalhando para uma realidade no nosso partido. Eu quero, primeiramente, também falar que eu sou colorada porque sou torcedora do Internacional, também porque sou petista, viu? São as duas coisas se complementam aqui no Rio Grande do Sul. E também quero complementar a tua fala, Vanessa, porque tu estava falando antes que a causa animalista, ela é uma causa que ela complementa, né, outras lutas, né? Por exemplo, a causa dos direitos humanos. E eu vou dar algum exemplo aqui que está sendo bem, agora ele está bem atual, digamos assim, durante a pandemia, que é a questão dos abatedouros. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve, logo no começo da pandemia, companheira alguns momentos em que os abatedouros foram interditados. Parece que tá travando um pouquinho. Opa, vou dar uma verificada aqui. Melhorou? Melhorou. Tá. Estão me ouvindo bem agora? Então, retomando aqui, a questão dos abatedouros, né, que a gente, no começo da pandemia, nós tivemos os abatedouros aqui na minha cidade mesmo, aqui em Passo Fundo, ficaram interditados por um bom tempo, pela questão dos direitos humanos, né? Então, esse mesmo abatedouro que está lá triturando vidas não humanas, né, as vidas dos bois, dos porcos, das aves, é o mesmo abatedouro que tritura a vida dos trabalhadores que estão lá expostos ao coronavírus, trabalhando
em condições super precárias. Para quem duvidar do que eu estou falando aqui, tem um documentário que eu super recomendo, que se chama Carne e Osso, que mostra a vida dos trabalhadores desse setor, que é o que mais explora as pessoas, é o que paga os salários mais baixos, é onde a gente tem registro de trabalho escravo. Então, veja que as coisas sempre estão interligadas, né? Outra luta que nós temos aqui é uma luta contra os veículos de tração animal. Em muitas cidades já existem até legislação proibindo, né, o tráfico das carroças. Não sei como chama aí em Brasília, se vocês chamam de carroça ou charrete. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de carroças, né? E as pessoas geralmente fazem uma defesa só dos animais, né? Porque os cavalos são explorados, os cavalos são chicoteados, maltratados, mas também a gente tem que pensar no trabalhador que está ali, né? Aquele trabalhador que está exposto à chuva, sol, que não é um trabalho digno a pessoa ficar exposta recolhendo lixo, né, sem ter um equipamento de proteção adequado. Então, são coisas que se complementam. Quando a gente está cuidando dos animais, a gente também está cuidando das pessoas, e quando nós cuidamos das pessoas, nós também cuidamos dos animais. E acredito que é dessa preocupação que nasce esse setorial dentro do nosso partido. Setorial que é tão necessário para que a gente possa realmente PT que seja um PT de todas, né, com igualdade, que, enfim, possa ter um PT mais, digamos assim, mais inclusivo, de fato, para todas as vidas. Acho que eu estou travando aqui, falhando, né, aí, né? Está congelando, está congelando. Vamos ver como é que... Marcele, está oscilando o sinal aí. Pode continuar, pode continuar. Pode. Posso? Não, pessoal, mas eu acho que eu também não quero me estender muito, nós temos muitas coisas para tratar, mas gostaria de fazer um pedido às pessoas que estão nos assistindo aqui, que chegaram até aqui, que assinem o nosso manifesto. Acho que o nosso manifesto está muito completo, muito bem escrito. Quero parabenizar, inclusive, a coletividade que fez esse manifesto, porque ele é muito bom. E convidar a todos, dizer que é aberto não apenas para pessoas filiadas que assinem, né? Qualquer pessoa pode assinar, simpatizante do nosso partido, filiados ou não, e que possam também estimular para que outras pessoas, né, passe adiante, compartilhe, para que mais gente assine e tenha essa aderência nessa causa. Ok. Concluiu, Marcele? Sim, okay. Concluí. Estou verificando a minha conexão aqui, que não está muito boa. Não, tá bom. Agora, nesse momento, está boa. Vamos olhar aqui os comentários, né? Bom, quem abriu aqui a saudação à atividade foi o Cláudio Tusco, que é do Setorial de Segurança Pública do partido. A segunda opção dele pode ser o setorial, né, de direitos animais. Aí, né? Também. Francimere, Naor, Jéssica, Ítala Negrini, não sei se é sua filha, sua irmã. Filha, sua filha? Isso, é a Ítala, filha. Marcone, o nosso companheiro Marcone, lá de Taguatinga, Regina, Toda a Vida Importa, sim. Amanda, Laílson, Mário, Miriam, Odeir, Mário, bom, a Cristiane, Vanessa, eu te amo, Francimere, bravas companheiras, currículo brilhante, como a estrela do PT, Maíra, Elaine Paz, de Porto Alegre, tem companheiros aqui de outros estados, óbvio, né? O Mário Silva falando, sou vegetariano caminhando pelo veganismo, aquela discussão, né? Tenho a impressão que esses temas ainda são marginais dentro da esquerda. Isso aí, entendeu? Isso aí é um tema, hein? Interessante. Aí, a Leda também está fazendo alguns comentários aqui, dando boas-vindas a todos.
O Mário falando que nasceu no Rio Grande do Sul e mora em Mato Grosso. Elaine. Francimere, o PT precisa ocupar esse espaço tão importante que até então a direita estava tomando de conta. É uma pergunta. A direita nada de braçada nesse tema, será? Uma dúvida. É uma questão para vocês abordarem aí, né? A Regina falando, parabéns pela iniciativa, sou macrobiótica e vegana há mais de 40 anos. Imagine isso na década de 70. Era bem alternativo naquela época. A Janine elogiando o documentário que foi citado aí pela Marcele, né? Deixa eu ver. Sebastião Rodrigues, boa noite, saudações alvinegras. Eu quero saber da Ana Vanessa como as pessoas fazem para doar cães de pequeno porte. Para doação de cães, né? Que é parte da militância aí, né? Do setorial também. Ele quer doar ou ele quer adotar? Ele está perguntando como fazer para doar. Só que ele registrou cães de pequeno porte, né? A Elaine falando dos cavalos, cachorros, gatos, tudo muito desumano, maus tratos e abandono. Elaine elogiando o texto do manifesto e a Cris se comentasse coisa que ela sempre fala sobre o engano das pessoas acharem que veganismo é caro. Isso é um tema importante também. Toda a vida importa, sim. Nós veganos temos que empoderar nossos companheiros. Hudson, setorial de Direitos Animais do Partido dos Trabalhadores, também defende as vidas humanas. Na outra, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais. Doação de pequeno porte são os mais fáceis para doar. Está abordando aqui a companheira, o companheiro, não sei, toda a vida importa sim, que é o nome do perfil. Então, vamos voltar aqui para o segundo bloco. Aí já engata aí com os comentários, tá? A Vanessa começa, então, né? Vanessa. Posso começar. Então, a Marcele lembrou, né, de chamar os militantes. Deixa eu ver aqui. Está dando um eco, não está? Tá bom, tá dando para ouvir bem. Tá dando para ouvir? Beleza. Então, a Marcele lembrou aqui de fazer o convite para os militantes assinarem o manifesto e poderem participar, não só militantes, mas simpatizantes, né? Eu quero destacar aqui o trabalho ali da Luciana, da companheira Luciana, em São Paulo, que ela está entrando em contato com as pessoas que assinaram o manifesto, né, que eram simpatizantes e que já estão se filiando, né? E aqui no DF, a companheira Fran também está entrando em contato com todo mundo que assinou o manifesto, e também tem várias pessoas simpatizantes que já estão aí fazendo a filiação para militar junto com o PT e defendendo essa pauta dentro do PT, né? A companheira Daiane também lá no Paraná, né, também fazendo esse trabalho lá com a militância, e aí cada vez mais a gente vai juntando. E aí eu quero aproveitar para emendar aqui, falar com os nossos dirigentes e com nossos parlamentares, por que importa a criação de um setorial de direitos animais dentro do PT. Eu acho que a gente tem que lembrar que o Brasil ele tem a segunda maior população de cães e gatos. Ele é o terceiro maior país, o terceiro maior país com maior população total de animais de estimação. Gente, são 54 milhões de cães, 23 milhões de cães, né? 46% das famílias brasileiras têm pelo menos um cachorro e um gato em 19% dos lares, né? Segundo o IBGE. Então, isso aí você já demanda, já mostra o interesse da sociedade por essa pauta. Hoje a gente tem os direitos dos animais sendo discutido, não é mais considerado como um objeto discutido lá em vara civil, né? Está sendo discutido em vara de família, né? Demanda de, o casal separou, quem é que vai ficar com a guarda do animal? Vai ter pagamento de pensão, vai ter direito de visita, né? Tem animais demandando diretamente em juízo, né? Como autores de ação, muitas vezes contra seus tutores, que são os autores que praticam os maus tratos.
Então, são demandas e são novos direitos surgindo e se manifestando na sociedade que, sim, merece a atenção dos nossos parlamentares, dos nossos dirigentes, da nossa militância organizada. Além disso, e aí a gente viu aqui, né, claramente aqui no chat, né, as manifestações, e é bastante expressivo disso, hoje, 14% da população brasileira, ela já se declara vegetariana ou vegana. Isso é um universo de 30 milhões de pessoas que se preocupam tanto com os direitos animais a ponto de adotar uma dieta específica. Então, 30 milhões de pessoas merece sim a atenção do PT na criação de um setorial de direitos animais, né? Se não for por tudo isso, que seja pela saúde humana, né? A saúde humana depende que a gente respeite os direitos animais. Um relatório da ONU de 2013, ele indica que pelo menos 70% das enfermidades que apareceram desde a década de 40 teve origem na exploração animal. Então, expansão agrícola, interatividade entre homens, né, e os animais, eles foram fazendo que essas novas doenças fossem surgindo e se disseminando rapidamente. A gente tem aí, HIV, doença da vaca louca, síndrome respiratória aguda grave, SARS, diversos vírus da gripe, a suína, aviária, e a Covid é só mais esse capítulo trágico, 400 mil mortes só no Brasil, 3 milhões de mortes, aí, mais de 3 milhões de mortes em todo o mundo, né? Provocada por quê? Por essa falta de respeito que a gente tem pelos direitos animais, o meio ambiente, todos os seres, né? Tá, se isso aí também você acha que não te convenceu, não é importante, né? A gente precisa lembrar que um Brasil sem fome, com água para todos, ele passa necessariamente pelo respeito aos direitos animais, né? A gente basta lembrar que 40% dos grãos mundiais, hoje, eles são utilizados para alimentação de animais destinados para o abate. Se a gente fosse utilizar essa alimentação direto na alimentação humana, tinha mais comida para todo mundo, para muito mais gente. Para cada quilo de carne produzida, eu preciso gastar 6 quilos de proteína vegetal. É muito desperdício, né, de calorias, de energia. Então, eu gasto muita comida para produzir pouca carne. Se eu usasse tudo em vegetais para alimentação de humanos, tinha mais comida disponível para todo mundo. E água, gente, a gente está em um item. A gente tem, segundo a ONU, a gente tem 2 bilhões de pessoas em todo o mundo que não têm acesso regular à água. Um item completamente fundamental, imprescindível, necessário para o combate à Covid. 2 bilhões de pessoas não têm acesso regular à água. Para produzir 1 quilo de carne, você precisa de 15 mil litros de água. Para produzir 1 quilo de trigo, são 900 litros. Então, são todas essas questões que importam, né, a gente discutir dentro do PT a questão dos direitos animais, porque faz parte dos direitos humanos. E aí, respondendo um comentário, eu só não lembro o nome de quem comentou, falando que a direita nada de braçada na pauta animal. Concordo. Hoje a pauta dos direitos animais ela vem sendo instrumentalizada por alguns parlamentares de direita, extrema-direita, pessoas que estão ali se aproveitando do apelo da causa animal, que com uma mão até assinam alguma iniciativa que beneficia alguns animais, veja só, geralmente beneficia lá cães e gatos, mas que com a outra mão está ali apoiando o desmatamento, queimada, liberação de agrotóxicos, o agronegócio, ou seja, prejudica um conjunto muito maior de animais humanos e não humanos. Então, a gente tem que desmistificar isso. As pessoas têm que olhar e saber compreender que, na verdade, quando a gente fala dos animais, a gente não está falando só de cão e gato, a gente está falando de uma pauta mais ampla, de todos os animais, inclusive os animais humanos. Né? Então, o PT tem sim essa responsabilidade de assumir essa pauta e afastar essas pessoas que se aproveitam da causa para só ter benefícios eleitorais. E a gente pode sim assumir o protagonismo desse debate, mostrando para as pessoas a interseccionalidade do tema e mostrando que direito animal é sim uma questão de direitos humanos. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Marcele, até pegando o gancho aí com essa discussão,
pelo fato de você ser do Rio Grande do Sul, né? Uma região que tem a questão do churrasco aí, quer dizer, o churrasco está em todo o Brasil, digamos, mas, por exemplo, aí no Sul, né? No Rio Grande do Sul, na Argentina, no Uruguai, como é que vocês fazem essa discussão aí, né? Não só na base partidária, como na sociedade, né? Você citou o exemplo aí do Matadouro, né? Parece, né? E podia falar mais sobre isso à luz das perguntas que estão sendo colocadas aqui, dos comentários, né? Sim. Pode falar. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma cultura muito voltada para a exploração animal, né? A própria figura do gaúcho, né, ele já vem montado com um relho, né, com esporas em cima de um cavalo, né? Então tem essa imagem do gaúcho bem explorador mesmo, bem especista, né? E a própria culinária gaúcha, ela gira principalmente em torno do churrasco. Mas a gente não pode ficar restrito a isso, porque a cultura gaúcha, ela não é só o churrasco e o rodeio, né? Ela é muito mais do que isso. É a dança, é a poesia, é a história do Rio Grande do Sul. E também nós não podemos ficar presos a tradições do passado. Se nós ficamos atrelados ao passado, né, com a desculpa de que, mas sempre foi assim, então nós continuaríamos até hoje com a escravidão, né? Porque a desculpa no século XIX para que a nossa economia funcionasse era que tinha que ter trabalho escravo para que a nossa economia fluísse, né? Para que a economia cafeira e a própria economia da cana-de-açúcar tivesse êxito, era necessário mão de obra escrava. E isso não é um argumento aceitável, em nenhuma hipótese. Hoje, nós estamos em 2021 e não é mais aceitável que nós continuamos a usar animais dessa forma. Nós temos alternativas. É diferente de um passado que a gente não tinha alternativa para alimentação, que a gente precisava da proteína animal. Hoje nós não precisamos, nós temos diversas alternativas para isso, muito mais saudáveis, inclusive, muito mais baratas. Até vou fazer aqui já pegar o gancho, porque eu vi que tinha nos comentários ali alguém perguntando se veganismo era caro. E eu quero dizer que não é caro, é muito mais barato, inclusive, ter uma alimentação vegana do que ter uma alimentação com itens de origem animal. Talvez essa ideia de que veganismo seja caro, já vou fazer uma outra relação aqui com aquele comentário de que a direita nada de braçada com a questão animalista. Talvez isso esteja ligado com essa apropriação da direita sobre esse tema de direitos animais, né? Com esse veganismo liberal que a gente vê por aí, que é baseado no consumo de itens industrializados, que nem fazem bem para a saúde, que são caros. E aí a gente tem essa ideia de que veganismo é uma coisa cara, inacessível, difícil, mas não é. E eu acho que a principal diferença que nós temos entre esse veganismo liberal que a direita tenta nos vender, né, essa preocupação de que direitos animais, né, que vem desse pessoal da direita, esses pseudo-protetores, e falo pseudos porque a gente sabe, quem é da causa animal sabe que essa gente tá ali só para angariar votos mesmo, é um pessoal eleitoreiro e inescrupuloso. Esse pessoal, então, tenta vender essa ideia, né, de que a vida dos animais está talvez até acima da vida de alguns seres humanos, né? É aquele pessoal que diz que prefere bicho do que gente. E acho que nós aqui dentro do Partido dos Trabalhadores já temos uma proposta nova. Nós não queremos dizer que preferimos bicho do que gente. Nós preferimos que todas as vidas tenham importância, né? Não é o bicho é mais importante do que a pessoa, nem a pessoa mais importante do que o bicho. Todas as vidas importam e todas as vidas têm valor e todas as vidas precisam ser respeitadas. Então, esse veganismo capitalista e liberal, de nada ele não serve, porque, na verdade, ele continua explorando o trabalhador, continua explorando as pessoas mais vulneráveis, e tendo essa vulnerabilidade social, a gente continua tendo exploração animal, porque as coisas estão interligadas. Onde existe miséria, existe violência.
E a gente sabe que a violência começa com os animais. Ninguém começa espancando, né, brigando na rua, batendo em mulher, batendo em criança, assim. As pessoas começam chutando o cachorro, largando a mão do braço mais forte no cavalo que está puxando a carroça. É aí que começa a violência. E a gente precisa fazer essa relação, que as coisas estão caminhando juntas. Então, a esquerda, né, e aqui eu vou colocar como o PT mesmo, que não é só, como foi dito no início dessa live, que o PT é o maior partido da esquerda. O PT não é o maior partido da esquerda, o PT é o maior partido do Brasil, né? E nós temos essa obrigação de levar isso para as pessoas, esse compromisso de dizer que todas as vidas, elas estão relacionadas. Nós não podemos mais fingir que a exploração animal não afeta as relações humanas e que as relações humanas não afetam a nossa relação com os animais, porque isso é uma mentira, né? E nós precisamos começar mudando isso. A criação desse setorial dentro do PT, acho que é um grande avanço nesse sentido, onde nós vamos trazer esse debate para dentro do maior partido do Brasil. A gente vai começar a falar, né, pautar políticas públicas que visem pessoas e animais, lado a lado. Ambos merecem respeito, ambos merecem o direito a uma vida digna, a liberdade. Eu acho que essa é a principal diferença entre os protetores de animais de lá, da direita, e os protetores de animais de cá, onde nós estamos, né? Que nós nos preocupamos com todas as vidas. Acho que é isso. Bom, ok, Marcele, vamos voltar aqui para alguns comentários. Bom, tem alguns companheiros aqui pedindo informações sobre doação, né? Talvez, se não der para falar aqui, detalhar, informar lá no link, né? Na página, né, do setorial. Acho que é importante passar essas informações. A Elaine está falando da importância das castrações, né? Bom, nós estamos repassando toda a questão animal aqui, né? Dos cães e gato, animal doméstico, aqueles animais, os outros animais que, como dizem, né, os economicistas, contribuem para o PIB, né? Então estamos falando da questão dos animais de uma maneira bem ampla, né? O Hudson falando que é vegetariano, o Sebastião falando aqui, temos uma população de gado humano, pelo menos 20% da população brasileira é de gente animal. Aí o Mário Silva, porque tem essas questões filosóficas nessa discussão também, né? Óbvio, né? Como romper com nossa visão ocidental, que vem da filosofia do cristianismo, que coloca o homem racional como centro do universo. Isso é tipo um especismo, né? Que acho que vocês podiam explicar esse conceito. Bom, depois, não sei se tem que colocar o endereço da página do setorial para a companheirada acessar. O Marconi tem um companheiro lá, que é o Gato Krishna, né? Que está sempre postando esse gato, é um gato todo preto, né? Que ele fala que é botafoguense também, e está sempre lá nas postagens do Marconi, o Gato Krishna. Meu companheiro inseparável na pandemia. O Gato Krishna é um dos gatos mais famosos que tem dentro do PT, né? Se não o mais famoso aqui no DF. Tem que trazer ele para ser garoto propaganda, junto com a Suzy, da Kátia. A Suzy já está fazendo campanha. Tem que botar o gato também, para fazer campanha para a gente. A Francimere reforçando a adesão ao setorial, né? Falei para a Vanessa, tem que fazer a campanha para o segundo voto aí, né? Segundo setorial, que muitos filiados estão vinculados só a um setorial, né? Então, pode aderir, vincular a mais um. Toda a vida importa, assim, enquanto o ser humano ostentar o churrasco, nunca conseguiremos, seremos unânimes na segurança alimentar no combate à fome. Está colocando que existe uma contradição aí, né? Talvez um antagonismo mesmo, né? Falar de segurança alimentar sem combater a questão do carnicismo, né? Tá. Então, o microfone aí.
Boa noite, boa noite. Tá. O discurso, toda a vida importa. O discurso da direita é hipócrita, mas a esquerda ainda está patinando na lama da contradição proselitista, deve ser. E o Mário Silva, o filósofo Michael Serres, propõe a superação do contrato social. Ele propõe a necessidade da construção de um contrato natural que inclua os animais. Como construir isso? Acho que o socialismo vamos chegar a esse ponto, né? Estou dando minha opinião aqui. O contrato social nosso contempla somente os humanos, os animais ainda são mercadorias. E a Elaine falando, com esta pandemia está muito agressivo os maus tratos, abandono dos nossos animais. Isso é muito importante. Realmente, com a crise, né, o desemprego disparando, esse auxílio emergencial aí ridículo, que foi liberado pelo governo federal, o primeiro que sofre é o animal, né? O animal doméstico, né? Abandono de animal, que é uma coisa muito séria, né? Tá. Elaine falando, voltar aqui em Porto Alegre, o ônibus das castrações. Parece que era uma política pública que tinha aí, né? Não sei. Depois a Marcele pode explicar. Tá, Maria Augusta saudando aqui a atividade. Bom, é mais um bloco, né? Que nós estamos indo, deixa eu ver a hora aqui, né? Nós estamos indo lá para o terceiro bloco, então nós estamos no segundo ou no terceiro, desculpa, agora me confundi. Que é o terceiro, né? Terceiro, vamos para o terceiro agora, né? Então, vocês podiam comentar, né, se referenciar para esses comentários, agregando mais algumas coisas que vocês vão falar, e a gente vai caminhando aqui para a reta final da nossa live, né? E vamos ver se a gente consegue copiar e colar o link, né? O link aí das páginas do setorial aqui no chat no YouTube, tá? Que acho que é muito importante para a companheirada poder acessar, tá? Bom, então é isso. Vou botar a Marcela, então, falar primeiro agora, né? Para fazer um revezamento. Marcela, você viu os comentários aí? Você pode se referenciar por eles e agregar mais coisas aí que você achar importante. Por favor. Sim, eu achei bem importante um comentário que falou das castrações, né? Até a companheira Elaine que falou, né? Das castrações em Porto Alegre. Aqui na minha cidade, onde eu moro atualmente, aqui em Passo Fundo, inclusive, eu participei da criação, da elaboração desse projeto de lei, que hoje é lei, que tem um castramóvel na cidade. Como é que funciona, né? Tem um ônibus, o ônibus passa pela cidade, faz o cadastro das pessoas que têm os animais para castrar, e esses animais, então, são encaminhados para clínicas veterinárias que são parceiras da prefeitura, e é feito, então, a cirurgia de castração nesses animais. Qual é o problema dessa política pública, né? É que ela não é feita de forma eficaz. É isso que a gente vê quando eu falo que existem políticos que se aproveitam da causa animalista, é isso que eu me refiro. Porque não basta que a gente tenha um projeto de lei ou uma lei, né, aprovada de que tem um programa de castração em massa, se essa lei não é eficiente. Aqui na minha cidade a gente faz faz de conta, né? Porque a gente tem uma estimativa que aqui em Passo Fundo a gente tenha atualmente em torno de 30 mil animais abandonados, animais errantes, né, que vivem nas ruas. Se a gente não consegue castrar um número superior a 5 mil animais por ano, a gente não consegue nem estabilizar esse número. Esse número vai continuar aumentando. Nós temos que ter um número mínimo de castrações por ano. Essas castrações têm que ser feitas de forma rápida, né? Por exemplo, em um ano, castrar 10 mil animais. Vamos supor aqui uma meta, né? Porque se a gente não faz isso, os outros animais continuam se reproduzindo e esse número continua aumentando, e a gente fica eternamente enxugando gelo. Então, é importante que dentro dessas políticas de castração seja pensado isso, porque ter um número irrisório de castrações
contemplados, não de nada serve. Esse trabalho de castrar um pouquinho já é feito pelas ONGs ou pelas protetoras independentes, né? E a prefeitura precisa agir, eu digo a prefeitura como o governo, né? Enfim, precisa agir de uma forma mais célere, mais ágil, senão não é eficiente, senão é simplesmente um programa eleitoreiro, para aparecer daqui a 4 anos no horário político dizendo, eu fiz o castramóvel, quando na verdade esse castramóvel não teve relevância praticamente nenhuma para erradicar esses animais das ruas. E por que a gente deve castrar esses animais, né? Às vezes até dentro da própria proteção animal a gente tem uma certa resistência em castrar os animais, por incrível que pareça. Porque as pessoas acham que é maus tratos, porque vai, né, colocar o animal numa cirurgia. Só que não é. Nós, os humanos, colocamos os animais como nossos dependentes. Nós tornamos eles domésticos. Hoje eles não conseguem sobreviver mais sem o nosso auxílio. Então, isso de dizer que se eu pegar um animalzinho, um cachorro ou um gato, e largar ele numa floresta, ele vai sobreviver, é uma utopia, isso não existe, né? Nós domesticamos esses animais, eles dependem inteiramente de nós. E nós os abandonamos nas cidades, né? Eles estão hoje no meio urbano, e isso virou um problema de saúde pública, um problema de trânsito, né? Esses animais estão soltos nas cidades, eles estão provocando acidentes, eles estão transmitindo doenças zoonoses para nós, né? Doenças que são transmissíveis para as pessoas, sem falar de surtos de doenças das espécies, né? Por exemplo, aqui em Passo Fundo nós temos surtos de sinomose. Quando a gente pega um cachorro na rua, a primeira coisa que a gente tem que fazer hoje é um teste de sinomose, porque tem um número muito grande de animais com essa doença. Ou os gatos, né, positivos para FIV e FeLV, que é uma doença altamente transmissível. E a única maneira da gente acabar com isso é a castração em massa, mas uma castração em massa que seja efetiva e não esse faz de conta. Então, acredito que essa deve ser uma proposta, né, essa proposta de castração em massa é uma proposta, não é apenas para bem-estar animal, ela é uma proposta de saúde pública, né, importante, e que deve ser feita de norte a sul do país, em todas as cidades deveria ter um programa, né, eficiente de castração de animais domésticos. Vou passar a palavra para a companheira Vanessa, porque senão vou me estender muito aqui. Vanessa. Tá, joia. Companheira, eu quero... gente, antes de eu começar minha fala, encerrando aqui, eu queria lembrar aqui um convite, antes que eu me esqueça. A Secretaria Nacional de Meio Ambiente do PT, né, que está lá o nosso companheiro deputado Newton Tato, né, à frente, ele nos convidou para uma live sobre direitos animais no dia 27/5, às 19 horas. Vai ser transmitido lá pelo canal do YouTube do PT Brasil, né? E aí nós temos aqui a mesa confirmada com o Frank Alarcon, que é biólogo e doutor de bioética e saúde coletiva. Nós temos o juiz Vicente Ataíde Júnior, né, que é magistrado, coordenador do Programa de Direito Animal da UFPR, é um dos maiores teóricos hoje de direito animal do país. A companheira Ana Rita Tavares, advogada animalista, ex-vereadora do PT, lá na Bahia. Nós temos confirmado também nessa live os gêmeos do canal Veganos Periféricos, né, que tem mais de quase 400 mil seguidores lá no Instagram, que é o Léo e o Eduardo, né, os criadores do Vegano Periféricos, que eles vão falar sobre veganismo como uma questão de justiça social, e eu que vou estar lá participando dessa live com a mediação do companheiro Moisés Savian, que é de Lages, né? Então, fica aí, já deixa agendado, dia 27/5, às 19 horas, no canal do YouTube do PT Brasil. Tá? Então, com relação... a Fran, lembrando, pediu para lembrar da gente pedir, gente, então, façam aí a opção por militar no setorial de direitos animais, né? Você pode escolher 2 setoriais, se você já de meio ambiente, pode optar também em militar junto com o setorial de direitos animais.
assina o manifesto, tá o link aí no chat, e a partir dos contatos que tem no manifesto, a gente está juntando as pessoas em cada grupo, em cada estado, para ir encaminhando para a formação dos setoriais nos estados, né? Então, dando esses informes, então passando para comentar as respostas, né? Eu estava lendo esses dias um livro, a Marcele deve conhecer, do Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, o historiador israelense Yuval Harari, né? Um best-seller internacional, muito bom esse livro. Só que, assim, no meio desse livro, ele trouxe umas contas, assim, que é interessantíssimo, né? E assustador ao mesmo tempo. Ele mostra que 90% dos animais, né, com alguns quilos, né, ou eles são humanos ou eles são animais domesticados pelos seres humanos para seu uso. Em toneladas, ele calculou que nós somos 700 milhões de toneladas de animais domesticados, entre boi, porco, galinha, cão e gato, né, 700 milhões de toneladas. Nós somos 300 milhões de toneladas de humanos. Ou seja, sobra só 100 milhões de toneladas para todos os outros animais selvagens do mundo. Então, assim, tem alguma coisa muito estranha nisso, muito estranha nisso. É um grande desequilíbrio, né? A gente praticamente dominou o cenário ecológico da Terra, né? 90% ou é humano ou os animais que a gente explora, seja para consumo ou seja para suprir ali as nossas necessidades afetivas, emocionais com os animais de estimação, né? E aí, a gente precisa desmistificar essa história que animal de estimação tem uma vida boa sendo animal de estimação, né? Que eles são felizes sendo animais de estimação. Porque, na verdade, assim, gente, animal de estimação, que a gente considera de estimação, eles, na verdade, eles também estão tendo seus direitos violados pelos seres humanos, né? Ao serem reduzidos ali à propriedade, a meio de satisfação dos desejos humanos, seja para suprir ali uma necessidade afetiva, às vezes de status, né? Esses animais, eles são expoliados do seu direito de conviver com seus semelhantes, de expressar seus comportamentos naturais próprios de cada espécie, né, da sua natureza. Eles são impedidos de se realizarem enquanto espécie. O que seria da espécie gato, da espécie cachorro, né, se não fosse o ser humano entrar no meio do caminho? A gente nunca vai saber. A gente tirou essa possibilidade deles. A gente nunca vai saber. Imagina se fosse o contrário. Imagina se chegassem uns alienígenas hoje e passassem aqui na Terra, né? Eles são mega inteligentes, assim, mas são bem diferentão, assim, não parece nada com a gente. Mas são muito inteligentes, tanto é que domina, né, a navegação aeroespacial, assim, chegou aqui na Terra, aí eles olham assim para a gente e acham a gente tão bonitinho. Aí ele pega assim, né, aqueles filhotinhos de humano, assim, ai, que coisinha rosadinha, redondinha, e pega e resolve criar a gente como animalzinho de estimação. A gente ia ter água, comida, né, uma caminha lá que esses alienígenas dão, mas a gente ia estar feliz? A gente ia estar realizado enquanto espécie? Não ia, né? Então, assim, e por outro lado, os pets, se por um lado eles são objetos desse amor humano, por outro lado eles também são, sim, depositários de muita violência, justamente por causa dessa proximidade, né? E aí a Marcele lembrou bem do aspecto que é o que na teoria do direito animal a gente chama de teoria do link. E tem pesquisa sobre isso, tem estudos sobre isso, mostrando que 70% das pessoas que são violentas contra animais, né, elas também são violentas contra pessoas, em especial com as mais vulneráveis, né, contra mulheres, contra crianças, contra idosos. Então, isso é coisa para o PT se preocupar. Né? A gente tem que investigar quem está sendo violento contra cão e gato, porque provavelmente por trás disso tem uma criança sendo abusada, uma mulher sendo espancada, tem que ir atrás, tem que punir. Né? Outro aspecto da questão dos animais de estimação é o impacto que isso causa. Né? Tem um trabalho de um pesquisador da Universidade da Califórnia, de 2017, o Gregory Okin, né? Ele pesquisou que a população de cães e gatos nos Estados Unidos, que dá 77 milhões de cães e 85 milhões de gatos, somando, eles consomem tanta energia dietética do que 62 milhões de americanos, isso é aproximadamente um quinto da população norte-americana.
né? Ou seja, e aí o Brasil é mais ou menos essa conta, né? Porque a gente também tem quase isso, a nossa população de cães e gatos. E aí, o que isso representa de liberação de gás carbônico, né? De resíduos de urina, de fezes, de excremento no meio ambiente. Só a quantidade de CO2 produzida pelo consumo desses animais é o mesmo impacto ambiental de 13 milhões de carros por ano. Então, assim, isso não é natural. Né? A gente está criando seres que estão deixando de ter comportamento natural, reproduzindo eles artificialmente numa quantidade muito grande e provocando esse impacto grande na natureza. Né? E aí sim, a gente precisa falar de castração para justamente corrigir esse desequilíbrio. Não é sair matando, abandonando o animal. Não, a gente criou esse problema, a gente tem que ser responsável por ele. Né? Eu sou vegana, eu sou ativista pela causa animal, mas aqui em casa eu tenho 13 gatos, 4 cachorros, né? Tudo resgatado. A gente tem essa responsabilidade moral, ética, por esses animais que a gente ajudou a botar no mundo. Então, a gente tem que, sim, investir nessas políticas sérias de castração para ir voltando ao equilíbrio, né? Porque não é normal essa quantidade absurda de cães e gatos. E aí, por fim, eu queria encerrar lembrando mais uma vez, enfatizando, porque nós estamos aí com 400 mil mortos só no Brasil, mais de 3 milhões de mortos em todo o mundo por causa do coronavírus. Então, para enfatizar muito o papel da exploração dos direitos animais no contexto da pandemia, é importante frisar isso e colocando mais uma vez em relevância a importância de se ter um setorial de direitos animais dentro do PT para discutir isso tudo. Então, o escritor científico David Cameron, ele que está sendo anunciado aí como o cara que previu a pandemia 10 anos atrás, por causa de um livro que ele publicou em 2012, e parece que ele estava adivinhando tudo o que ia acontecer, né? E esse livro foi relançado agora, chegou no Brasil em 2020, com o nome Contágio. Aí ele vai e chama atenção para o fato que são 8 bilhões de humanos extraindo ali recursos do meio ambiente de forma predatória, vivendo em aglomerados populacionais cada vez mais densos, né? Na cidade a gente viaja muito, com muita rapidez, e aí a gente desmata, a gente caça, a gente força esse contato dos animais selvagens com seres humanos, né? E pode ter a infecção, né? E essas infecções acabam viajando com os seres humanos numa velocidade muito rápida. Então, se você tem esse contato com o animal infectado, daí para espalhar pelo mundo afora, com a velocidade da nossa tecnologia, dos meios de transporte, é muito rápido. E foi exatamente o que aconteceu com o coronavírus, né? Migrou de um morcego para um pequeno mamífero, pangolim, daí passou para um humano e de outros humanos para outros humanos nessa velocidade da nossa tecnologia. Mas o escritor que eu mais gosto e tenho gostado muito de reler agora, ele é um biólogo evolucionista, o Robbie Wallace. Ele já foi consultor da ONU, da FAO, né, da ONU para Alimentação e Agricultura. Ele já foi consultor da CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Ele vem alertando com essa ameaça das pandemias globais, o aumento, né, da frequência e da letalidade, já tem pelo menos uns 10 anos que ele escreve sobre isso, né? Só que o diferencial dele, e é uma coisa que é bastante importante, eu acho que a gente tem que ler e reler, assim, estudar, ele mostra que as pandemias não é um acidente da natureza. Ele fala que são efeitos programados da maneira como nós passamos a criar os animais de consumo nos últimos 40 anos. Quem já teve aí a oportunidade de ir numa granja, numa fazenda de criação de porcos, vacas, né? Sabe do que a gente está falando? São milhões, bilhares de animais confinados, muitas vezes impedidos de dormir, comendo ali 24 horas por dia para engordar rapidamente e ir para o abate cada vez mais rápido, para aumentar a lucratividade, né? E aí o Wallace, ele explica que em condições normais a gente tem assim, um limite natural para a virulência dos patógenos, né? Você teria assim uma limitação para essa virulência. Porque imagina você, digamos que você é um patógeno, né? Você é um vírus lá. Você não vai querer matar o seu hospedeiro antes de conseguir infectar o próximo, certo? Você tem a inteligência lá de patógeno. Se você fizesse isso, você ia destruir a sua própria cadeia de transmissão.
Mas o que acontece quando você, patógeno, percebe, já fica ligado que o próximo hospedeiro já está chegando cedo demais. Aí você fala, opa, tá liberado, posso contaminar à vontade. Aí o nível de virulência desse patógeno vai às alturas, porque ele sabe que o próximo hospedeiro suscetível da cadeia já está disponível. E aí, o Rob Wallace, ele fala, olha, e é exatamente isso que a indústria capitalista da produção animal, ela proporciona. Desde a década de 70, a produção pecuária intensiva, ela se espalhou pelo planeta. Né? O mundo está cercado por monoprodução de bilhões de bois, porcos, aves, tudo ali apinhado, né? Lado a lado, criando uma ecologia assim, quase que perfeita para a evolução dessas novas cepas cada vez mais virulentas. Né? E aí, aves, bois, porcos produzidos em sistemas de monocultura, compartilhando raça, idade, sistema biológico, que é o que a indústria capitalista da exploração animal faz, isso, aos olhos da natureza, que a lei mais importante qual é da natureza? Equilíbrio na diversidade. A indústria capitalista da produção, da exploração animal, não tem essa diversidade, é tudo igualzinho ali, ó, mesma raça, mesma idade, mesmo sistema biológico. E isso, para os olhos da natureza, é um banquete para os micro-organismos, né? E aí você explode cada vez mais pragas virulentas, né? Então, o que isso nos impele coletivamente? Qual é a urgência desse debate da Fundação do Setorial de Direitos Animais no PT, né? A urgência da gente questionar o sistema capitalista da exploração animal, pensar na emergência de modelos sustentáveis de produção de alimento, ampliação da agricultura orgânica, integração de sistemas agroflorestais com produção de diversidade de culturas, né, que naturalmente equilibra o meio. E, por fim, para finalizar minha fala, e já agradecendo, né, o Afonso por mediar essa mesa, a Marcele por estar aí junto com esse movimento, né, a todos os companheiros e companheiras que acompanharam a live, a todos os companheiros e companheiras que estão ajudando a fundar esse movimento dentro do PT, a Leda, né, por propiciar esse espaço de debate. Por fim, nos impõe a tarefa de pensar e agir coletivamente e politicamente, porque para realizar essas mudanças necessárias, a gente precisa eleger líderes comprometidos com a defesa de todas as formas de vida. Pois se uma coisa que seja nos ensinou o coronavírus e toda essa dor, todas essas perdas, 400 mortes só no Brasil, é que ou a gente aprende a viver de uma forma mais harmônica no mundo, com todos os seres e com a natureza, ou a gente não vai viver. Muito obrigada. Ok, Vanessa. Eu queria deixar aqui registrado a importância desse debate, não só pela discussão, assim, digamos, teórica ou filosófica do tema, mas pelas conclusões organizativas de fortalecer o setorial dos direitos animais e também da conjuntura que a gente está passando, que foi enfatizado bastante aí nessa discussão, né? Quer dizer, a questão ambiental, a questão da relação com a natureza, ela está se colocando de uma forma urgente, né? Quer dizer, nós não estamos vivendo uma guerra convencional, uma guerra interimperialista, bombardeio. Eles estão vivendo um antagonismo com a natureza, e o vírus é um micro-organismo que está mais perto da origem da vida do que nós, porque, sei lá, quantos milhões de anos tem um vírus, né? A humanidade tem quantos mil anos? 300 mil, 500 mil? Então, a gente não está sabendo lidar com isso aí, porque tem um sistema dominante que não propicia, né, essa harmonia com a natureza, e o vírus tem variantes, tem mutação, e está aí provocando efeitos, né, deletérios, né, contra a vida humana, contra a vida no nosso planeta, né? Então, nós temos que nos preparar e lutar para que a humanidade consiga sair por cima, né, dessa pandemia. E essa discussão, ela ajudou bastante nisso aí, e com essas conclusões organizativas, político-organizativas, né, de que os companheiros e companheiras se vinculem, se façam adesão aí ao setorial de direitos animais.
Eu não sei se eu acho que a Marcele não se despediu, vou passar a palavra para ela, né? Antes da gente fechar a nossa live, né? Agradecendo a presença de todos, as perguntas, os comentários, né? Que foi uma live de altíssimo nível e a gente conclama aqui, todos e todas estejam sempre aqui nessa. Coloque na agenda o programa da programa da sexta-feira. A live aqui do projeto Pensar e Elaborar da Secretaria de Formação Política, comandada pela nossa companheira Leda Gonçalves. Marcele, por favor, sua despedida. Bom, então, quero me despedir agradecendo pelo convite mais uma vez, fico muito feliz de estar aqui, e só vou responder alguns comentários que tem aqui no nosso bate-papo, que eu achei pertinentes, né? Tem algumas companheiras colocando ali que precisamos discutir sobre vaquejadas, rodeios, que isso não é cultura. Outras pessoas falaram sobre testes em animais, outras falaram que tem voto favorável da esquerda na questão das vaquejadas. Então, eu queria dizer bem rapidamente, assim, que a criação desse setorial é para combater todas as formas de especismo, seja para uso de animais como entretenimento, seja com essa história de que é cultura, né, como o rodeio, a vaquejada, que a gente sabe que não é cultura, não pode ser jamais, seja para uso de vestuário, seja para uso de animais de tração, seja para o uso de animais como mercadoria. A compra de animais domésticos, ela tem que ser urgente proibida no nosso país. A gente não pode mais permitir que animais tenham preço. Bicho não é coisa, a gente não pode comprar uma vida, né? E todas essas coisas, né, os testes em animais, tudo isso a gente está abarcado dentro da nossa proposta do setorial. E quanto à esquerda ter apoiado no passado, e ainda hoje, né, alguns setores ainda apoiando essas práticas especistas, como defesa de rodeio, de vaquejada, de exploração de animais, seja em qual esfera for, eu acredito que com a criação desse setorial isso vai mudar, porque esses apoios, eles vêm muitas vezes da falta de informação. Né? Às vezes a pessoa não está de má índole apoiando, às vezes é porque simplesmente aquilo já era assim, já era tradição na região, então vamos apoiar, né? Não se tem um debate aprofundado de por que não devemos fazer isso. Então, é urgente a criação desse setorial. Sou otimista em relação a isso. Acredito que nós, formando esse setorial dentro do partido, essa discussão vai influenciar o voto, não só dos parlamentares do PT, mas de outros partidos também. Né? E acredito que também esse setorial deve ser criado em outros partidos também, que vão copiar essa prática do PT, e vejo isso da melhor forma possível, né? Espero que todos os partidos tenham lá o seu setor, né? A sua secretaria animalista, porque isso é urgente, como a Vanessa falou, o nosso futuro depende disso, como espécie, né? Nós, seres humanos, dependemos da preservação e do bem-estar das demais espécies, né? Nós estamos todos juntos, todas as vidas, andando num círculo, né, para que seja a nossa existência harmoniosa. E, enfim, pessoal, quero agradecer mais uma vez por estar aqui. Acho que foi muito bom esse debate. É uma pena que seja tão curto, o tempo passa voando quando a gente está aqui. E espero que venham outros, né, que venham muitos outros debates como esse. E é isso. Uma boa noite a todos e a todas. Valeu, companheiras, Vanessa, Marcele. Eu lembro que os links estão aí no chat aqui no YouTube, tá? Só copiar e colar ali, tanto do manifesto como das páginas, né? Para a companheirada aí acessar. Fizemos um grande debate, uma grande discussão. A gente agradece a presença de todos e todas, né? E vida longa aí para o setorial de direitos animais. Parabéns aí à iniciativa das companheiras, de todos que estão envolvidos, né, na implantação desse setorial. Tá?
E viva a humanidade, viva o convívio harmônico do ser humano com a natureza, né? E viva os nossos animais aí, que convivem com a gente há tantos milhares de anos, tá? Aqui no nosso planeta. Tá? Boa noite e até a próxima sexta-feira. Tá? Obrigada, companheira Afonso. Obrigada, companheira Marcele. Boa noite a todos, a todas. Obrigada pela Fora companhia. Bolsonaro, Lula Fora presidente. Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Tchau.